Gente, peço desculpas porque a preguiça está me vencendo e eu não estou passando maquiagem. Mas assim, vamos pro vídeo. Sabe aquele filme que vai estrear em 2019 que a gente mal conhece, mas já considera pacas? Tipo o filme do Tarantino, que eu vou deixar aqui nos cardzinhos que eu já fiz vídeos sobre ele? Pois é, hoje a gente vai entrar nas profundezas da máfia e descobrir quem foi Frank Sheeran, vulgo o irlandês, na vida real. Se caiu de paraquedas aqui nesse canal lindo e maravilhoso, já vai se inscrevendo para não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando o like para apoiar o movimento. Esse é o único canal que fala de filme amorzinho e porradaria semana a semana. A gente vai alternando. Então eu, se fosse você, ativava a sinetinha aqui embaixo para não perder nenhum vídeo. The Irishman é o novo filme do Martin Scorsese que está sendo produzido em 2018 e vai ser lançado em 2019. Um ano que promete produções excelentes. Agora tu imagina um elenco que engloba Al Pacino, Robert De Niro, Joey Pesci, com temática mafiosa, a gente com certeza já levanta as anteninhas para um alerta de filmaço. Robert De Niro, desde 2011, já pensava em adaptar essa história, que originalmente é uma história escrita em 2004 por Charles Brandt, um advogado criminalista que passou alguns anos entrevistando o irlandês sobre a história dele no geral, mas principalmente sobre a história dele com a máfia italiana nos Estados Unidos. Finalmente, anos depois, o filme está saindo do papel graças à nossa queridíssima Netflix. Paga nós, Netflix, a gente fala tão bem de vocês. Vai ser o quarto longa que o Al Pacino contracena com o Robert De Niro, mas é o primeiro longa que o Al Pacino vai ser dirigido pelo Scorsese. Robert De Niro e Al Pacino trabalharam juntos em O Poderoso Chefão 2, em 1974, mesmo que eles não tenham contracenado juntos em nenhuma cena. Eles estão no mesmo crédito, tá? Heat, ou Fogo contra Fogo, em português, em 1995, e Righteous Kill, ou As Duas Faces da Lei, em 2008. Nesse quarto longa, De Niro vai interpretar o próprio Sheeran, que não é o Ed Sheeran, já vamos cortar essa piadinha aqui na raiz, tá? E também, até onde eu fui na história, eu não vi correlação dos dois, mas também não procurei essa informação, né? Não sei. Mas enfim, algumas fotos dos bastidores começaram a vazar na mídia, e ele tá com sapatos de plataforma deste tamanho. A razão por trás disso é que o irlandês preferido dos italianos nos Estados Unidos media 1,93 de altura. You told me that was a Jerry Lewis movie. Okay, but then, what is happening here? Those are kind of things we made to give me a few more inches in height. And what's happening with Al's feet? Is just an odd pose? I don't know. Yeah. Okay. Yeah. Sendo, portanto, mais alto que a maioria dos grandes chefões da Cosa Nostra naquela época, se não o mais alto de todos. Frank Sheeran foi um homem que, mesmo não sendo italiano, conseguiu conquistar nomes importantíssimos dentro da máfia, como o Russell Bufalino, por exemplo, que era o seu mentor e por quem ele manteve a lealdade até o final da vida dele. Era um homem que, tendo lutado contra dificuldades para sobreviver desde cedo, seja por problemas financeiros ou por conta de um pai abusivo, ou por ter batido o recorde de tempo em campo dentre todos os soldados da Segunda Guerra Mundial, virou um homem pragmático e um matador implacável. Ainda que extremamente confiável, Frank Sheeran pintava casas e fazia a própria carpintaria. Aí vocês devem estar me perguntando no meio do vídeo: tá, mas e daí? Eu quero saber o que tem a ver com a máfia isso. Imagina, se é pra entrar na máfia pra pintar a casa, eu mesmo faço. Na verdade, essa era uma das dezenas de expressões que eles utilizavam caso o telefone fosse grampeado ou alguma conversa estivesse sendo ouvida pelo FBI através de algum dedo duro. Pintar casas nessa terminologia é matar, e fazer a própria carpintaria é desovar o corpo em alguma vala. Existem algumas outras terminologias que eles utilizavam que talvez o Scorsese opte por colocar no longa dele, como mandar alguém para a Austrália, que é a parte mais baixa da Terra, quando a pessoa vai para a escola, que na verdade é quando ela vai para a cadeia, ou o fato dela levar o irmão caçula, que na verdade é uma arma que eles levavam na cintura para dar cobertura a uma outra pessoa. Sheeran basicamente estava no lugar certo, na época certa, tendo feito tudo mais ou menos certo até então, já que ele fez algumas besteiras depois que voltou da guerra, mas antes de ter voltado ele foi para a Itália e aprendeu um pouquinho de italiano por lá.
E aí, falando esse pouquinho de italiano, mesmo ele sendo irlandês, ele acabou rapidamente chamando a atenção do chefão Russell. E o Russell, por outro lado, livrou ele de várias encrencas. E o cara literalmente conseguiu ter uma sobrevida nesse meio graças a ele. No filme ele será interpretado por Joey Pesci. O Bufalino, nos seus melhores anos, odiava ser exposto à mídia e era muito reservado, apesar, é claro, de ser um chefe muito respeitado. Nesse meio, tu pode ser o ultra chefão, o papa dos chefes da máfia. Mas, meu amigo, se tu atrair a atenção do público ou da polícia para as outras famílias, tu pode ser o Marlon Brando no Poderoso Chefão, meu querido. Tu vai ser queimado em algum momento. Por uma ironia do destino, foi ele quem, pela primeira vez e acidentalmente, chamou a atenção da mídia para um crime organizado em um incidente em Apalachim em 1957. Essa reunião dos chefões foi um desastre e ocasionou 58 prisões de vários dos maiores chefões da época. Eu imagino que isso não vai estar no filme, mas é bom pra gente ter esse background de quem era o cara e a importância desse cara para que a história do Sheeran também fique mais interessante. Frank sempre fazia o que tinha que fazer quando pediam para fazê-lo e era também muito respeitado no Sindicato dos Caminhoneiros, outro item importante pra gente conhecer antes de assistir o filme. Como era um desejo dele fazer parte do sindicato e ter o seu próprio grupo de sindicalizados, Sheeran é apresentado a Jimmy Hoffa por Russell Bufalino. E o Jimmy é simplesmente o maior líder sindical de que se tem notícia até hoje. Ele era tipo um rockstar do Sindicato dos Caminhoneiros. O cara era um excelente orador e conseguia convencer qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. E o Hoffa no filme vai ser interpretado pelo Al Pacino. E, logicamente, ele tem uma importância tão grande quanto o Sheeran na história, já que além de ser famoso em vida, ele também foi um dos mais famosos cold cases da história dos Estados Unidos. O Hoffa naquela época estava atraindo muita mídia desnecessária pro fato do Fitzsimmons, que era o cara que estava tentando tomar o lugar dele no sindicato, ter ligação com o crime organizado. E aí ele começou a jogar na mídia coisas como: eu tenho como provar, é só eu meter a mão nos meus registros que tá tudo lá. Vocês vão ver. Ele estava concorrendo às eleições, ou queria concorrer às eleições naquele ano, porque ele tinha ido para a escola. E aí estava correndo contra o tempo, fazendo de tudo para poder concorrer. Deu um rolo desgraçado nessa história toda. O fato é que os chefões começaram a pensar: na dúvida, não tenhamos dúvidas, né? E o Hoffa acabou desaparecendo em 30 de junho de 1975. E aí, o que acabou acontecendo? Ele falou que se encontrasse o corpo dele por aí num valão, ele tinha tudo certo lá para liberar os arquivos. Então assim, sem corpo, ninguém libera nada, entendeu? E aí, depois daquela data, nenhum vestígio do Hoffa foi encontrado sob a terra, à exceção de um fio de cabelo dentro de um carro. Como ele era um homem muito desconfiado, era difícil ele confiar o suficiente para mudar um local de reunião, ou mesmo para entrar num carro, exceto se esse carro tivesse alguém de extrema confiança da parte dele e ele pensasse que ele estivesse protegido. Detalhe importantíssimo para se saber é que o Jimmy Hoffa ficou muitíssimo amiguinho, fizeram um em carne um do outro do Frank Sheeran. Então, liga os pontinhos. Mas, por conta dele ser extremamente precavido, as teorias que começaram a surgir do desaparecimento dele foram extremamente absurdas. Já disseram que ele foi misturado com o cimento do estádio do Giants, já disseram que viram ele em trocentos terrenos diferentes, que enfiaram ele num barril e enviaram pro Japão. Mas o Sheeran no livro, além de refutar essas teorias absurdas falando que elas realmente são absurdas, detalha aquele dia muito bem, contando a sua versão dos fatos sobre o que realmente aconteceu com o Hoffa. Basicamente, com esse livro, Charles Brandt desvendou um mistério de mais de 30 anos e ainda corrigiu alguns fatos que a grande mídia, todo mundo dizia que eram verdadeiros, mas que foram desmentidos pelo Sheeran, sendo que tudo, ou praticamente tudo, veio à tona com a confissão de leito de morte dele. Para fins de não estragar o plot do filme, já que eu sou um amorzinho, eu não ia fazer isso com vocês, eu resolvi para esse vídeo não trazer o que aconteceu naquele dia. Assim, vocês ficam sabendo o que a galera sabe há mais tempo, referente ali ao desaparecimento dele, e ainda ficam com aquele gostinho de, agora que eu sei as informações certinhas, não vou ficar tão perdido quando sair. É importante salientar também a época em que eles estavam inseridos. Nos anos 60, mais precisamente no dia 22 de novembro de 1963,
John F. Kennedy, o 35º presidente americano, foi assassinado em Dallas. E era uma época também que seu irmão, Bob Kennedy, fazia e acontecia naqueles Estados Unidos como procurador-geral, intimidando e colocando o dedo na cara de gente grande do crime organizado. E aí, eis que em 1968 ele também foi assassinado quando ele estava concorrendo ao Senado. Inclusive, o próprio Hoffa odiava o Bob, tipo aquele ódio personalizado, assim, feito sob encomenda. E ele faria de tudo para ver o cara na pior. O ódio era recíproco e, ligando os pontinhos, é fácil perceber que a máfia poderia ser a mandante do crime. Como no livro é confirmado pelo Sheeran, o Hoffa acabou desaparecendo em 1975. Então a gente tem que levar em consideração a explosão do escândalo Watergate nos anos 70, com a presidência do Nixon. Aí, vocês podem imaginar que o Hoffa teve uma importância muito grande nessa história. Porque, para ter um indulto presidencial, ele injetava dinheiro constantemente na campanha do Nixon. E ele só pensava em sair da cadeia para concorrer às eleições de 76. Então, assim, calculem. Com essa linha do tempo estabelecida, a única dúvida que fica é: será que o Sheeran estava falando a verdade? E a gente acaba tendo essa resposta do próprio autor do livro, no pós-fácil. Ele era um cara desconfiado por natureza, muito de ser um advogado criminalista e ter uma vasta experiência na área. Logicamente, depois que o Sheeran morreu, ele foi checar algumas informações. E várias coisas do que ele contou batiam muito com as informações que o autor começou a encontrar no meio do caminho, o que trouxe muita veracidade ao testemunho do Frank. Como não tem muito como prever a fatia da história que o Scorsese pretende contar, ou mesmo os detalhes que ele pretende se atentar, à exceção, logicamente, do desaparecimento do Hoffa e ao fato de que, por ser uma história contada no leito de morte, pode ser que ela seja contada em retrospectiva. Só fica aqui o meu registro antecipado da expectativa que eu tô, porque eu quero sim que seja mais uma obra-prima desse gênero. Ainda mais com esse time de lendas vivas do cinema. E pra fechar com chave de ouro, ainda saliento que achei o sapato do De Niro muito estiloso. E vocês, ansiosos pro filme? Conheciam essa história ou não faziam a mínima ideia do que se tratava? Fala a verdade, comenta aqui embaixo nos comentários. E se gostou, já sabe, não esquece de dar o like, de ativar a sinetinha, talvez de recomendar para um amigo, nunca se sabe, e de se inscrever no canal, porque aqui a gente trabalha com lavagem cerebral, tá? Minhas redes sociais estão na descrição do vídeo, ou Tatiana Trindade em tudo, Twitter, Instagram, eu sempre estou mais ativa por lá, e a gente conversa mais pertinho. Até a próxima e tchau!